Voltei com a gravação e voltei aqui também com o slide. Bom, eu estou sentindo alguma dificuldade aqui em usar o Teams. Eu já usei esse aplicativo, essa plataforma, em anos anteriores, mas hoje estou tendo alguma dificuldade em usá-la. Está diferente, né? E eu estou tendo alguma dificuldade. Bom, eu vou fazer a gravação, tá bom? Vou dar início aqui e depois eu vejo como ficou essa gravação. Se ela ficou aceitável, né? Se ela ficou aceitável, se der para entender direitinho o que vai ser explicado aqui, eu disponibilizo para vocês, ok? Se não ficou boa, eu depois dou um jeito de fazer uma nova gravação, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui hoje, então, nós vamos conversar sobre o imperialismo, do imperialismo à Primeira Guerra Mundial, certo? Veja bem, o conteúdo que nós trabalhamos antes desta aula falava da Revolução Industrial na Inglaterra, certo? Final do século XVIII. Muito bem. Lembrem-se disso, porque, de certa forma, essa aula de hoje, ela dá continuidade a esse assunto, certo? Então, veja, eu vou ler algumas partes aqui, né, do slide e vou explicando também à medida que a leitura for acontecendo. O capitalismo nasceu no século XVI. Esse slide inicial, gente, ele faz um, um apanhado geral a respeito do capitalismo para que a gente chegue lá na Revolução Industrial Inglesa, ok? Então, veja, o capitalismo nasceu no século XVI, tendo como algumas de suas principais relações sociais de produção o regime de propriedade privada sobre os meios de produção, a livre iniciativa, o regime de trabalho assalariado e o regime de concorrência. Tá? Isso aí são relações de produção, não são as únicas, tá? São algumas das relações de produção características do sistema ou do modo capitalista de produção. A lei fundamental do capitalismo é a apropriação de excedente econômico gerado pelo trabalho dos assalariados, né, dos trabalhadores, sob a forma de lucro por parte dos detentores dos meios de produção, ou seja, os capitalistas ou a burguesia, certo? A concorrência intercapitalista, ou seja, interempresarial, não deixa a burguesia descansar um só momento. Sua reprodução social exige que se mantenha competitiva diante dos concorrentes. E ela só pode se manter competitiva na medida em que suas empresas produzam com a mesma eficiência ou mais, né, que as demais, certo? Por isso, no capitalismo, a lei fundamental da apropriação privada dos excedentes econômicos é acompanhada da lei da acumulação de capital.
Acumular capital significa reinvestimentos incessantes na estrutura produtiva das empresas, objetivando torná-las e mantê-las sempre o mais competitivas, o mais eficiente possível, ok? Atenção! A lei de acumulação de capital não depende da burguesia, pois emana diretamente das relações sociais de produção típicas do capitalismo. Não visa o bem-estar da humanidade, ou o quê? A acumulação de capital, mas apenas nova acumulação de capital, em um processo de autoexpansão e reprodução ampliada do capital, ok? Isso aí são ideias gerais e pressupostos para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá bom? Vamos para frente. Foi a acumulação de capital que promoveu o salto qualitativo do sistema de manufaturas para o sistema de fábricas dentro do capitalismo. Lembrem-se do slide anterior. Acumulação de capital são reinvestimentos incessantes na estrutura produtiva das empresas, objetivando torná-las sempre mais eficientes. As fábricas são unidades de produção de excedentes econômicos muito mais eficientes que as manufaturas. Os empresários manufatureiros que não conseguiam, lá na época, né, séculos 17, 18, principalmente no século 18, né, quando o processo de mecanização das empresas foi se alastrando, né, os empresários manufatureiros que não conseguiam modernizar suas empresas e transformá-las em fábricas estavam condenados a se converter em proletariado, certo? Ou seja, no capitalismo existe competição. Existe competição não é porque as pessoas querem que ela exista, é porque como esse sistema ele está alicerçado sobre a propriedade privada e a livre iniciativa, que geralmente acompanha a propriedade privada, então, consequentemente, vai haver competição, certo? Então, a competição ela não depende do empresariado, ela não depende da burguesia, ela é uma lei sistêmica, a competição e também, em consequência dela, a acumulação de capital. Significa dizer que, no contexto do capitalismo, os empresários que não conseguem manter as suas empresas mediante o processo de acumulação de capital, competitivas e eficientes, suficientemente eficientes para competir com os demais empresários, esses serão levados à falência, vão perder os seus negócios e vão cair na classe do proletariado. Vão ter que passar a trabalhar em troca de pagamento de salário, certo? O capitalismo fabril ou industrial se consolidou inicialmente no século XVIII, na Inglaterra, mas logo se alastrou ao longo do século XIX para outros países europeus e extra-europeus, como os Estados Unidos e o Japão, certo? Então, relembrando, nós estudamos a industrialização da Inglaterra. Nós falamos da Revolução Industrial na Inglaterra. O que eu estou dizendo aqui agora, com esse slide, é que o processo de industrialização, ele nasceu na Inglaterra, mas ele vai se alastrar. Pouco tempo depois, né, ele vai se alastrar para outros países europeus e também países fora da Europa.
né? Então, particularmente na Europa Ocidental, né, os casos mais significativos, talvez, seja o da França, o da Alemanha, né? Esses dois são os mais emblemáticos do avanço da indústria, né, para outros países da Europa Ocidental. Aconteceu também em outros países da Europa Ocidental, mas de maneira menos espetaculosa, ok? Menos impactante, tá? Então, houve industrialização na Bélgica, houve industrialização na Itália, né? Mas o processo foi mais lento, né, nesses países do que, por exemplo, na França e na Alemanha, ok? E fora da Europa, os dois países que conseguiram promover a industrialização de suas economias foram Estados Unidos e Japão. A gente já fala sobre isso aqui, ok? Ó, nos Estados Unidos, durante a última década do século XVIII, logo após a independência nacional, as vozes da elite econômica e política norte-americanas, né, se levantaram para defender o desenvolvimento econômico autônomo do país, certo? Lembrando, já tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso em sala de aula, mas lembrando que a independência dos Estados Unidos, ela foi liderada por uma burguesia, né, ascendente no país. Repito, a industrialização dos Estados Unidos não foi semelhante, perdão, vou repetir. A independência dos Estados Unidos não foi semelhante à dos demais países da América Latina e muito menos a do Brasil. O Brasil, quando se tornou independente, os grupos dominantes, as classes dominantes do Brasil eram latifundiários, eram empresários, capitalistas, que empregavam mão de obra escrava e que produziam, geralmente, matéria-prima e produtos agrícolas para abastecer os mercados externos. Nos Estados Unidos, não. Lá, como eu já tive a chance, repito, de conversar com vocês em sala de aula, a independência dos Estados Unidos foi liderada por uma burguesia nascente, ok? Uma burguesia em ascensão, certo? Uma classe de empresários vinculados, em parte, a um setor manufatureiro local e, em parte, ao comércio e às finanças locais, ok? Bom, um dos representantes mais destacados dessa burguesia americana, certo? Que liderou o processo de independência do país, um de seus mais destacados membros era o economista e secretário do Tesouro dos Estados Unidos na época, Alexander Hamilton. Ainda em 1791, ele publicou uma pequena obra intitulada Relatório sobre as Manufaturas. Nessa obra, uma de suas principais preocupações era contestar o argumento liberal segundo o qual a industrialização dos Estados Unidos deveria se realizar de modo natural, pela livre e espontânea iniciativa dos seus cidadãos, ok? Olha, no Brasil, na década de 30, houve também uma discussão muito acirrada
a respeito desse assunto, na década de 30 do século XX. Tá? Dizia-se aqui no Brasil que a indústria no nosso país ela podia se desenvolver sem maiores constrangimentos, desde que ela fosse desde que o seu desenvolvimento fosse motivado de maneira espontânea pela ação dos líderes empresariais brasileiros. Certo? Isso deu uma tremenda discussão no Brasil e teve consequências para o relativo atraso da industrialização no nosso país. Pois bem, lá nos Estados Unidos, essa mesma discussão aconteceu mais de 100 anos mais cedo, no final do século XVIII. Tá? Então, vejam aí a contextualização temporal desses acontecimentos, é importante, tá bom? De acordo com Hamilton, fosse em razão da forte influência dos hábitos e costumes arraigados, fosse pelo temor em fracassar em empreendimentos pouco conhecidos, fosse ainda pela dificuldade intrínseca à competição com outras empresas já consolidadas no mesmo ramo de atividade, ou ainda em razão das subvenções, recompensas e demais estímulos artificiais com que outras nações apoiavam os esforços dos seus cidadãos, o avanço da indústria em países menos desenvolvidos, como os Estados Unidos daquela época, através da livre iniciativa nacional, era quase impossível. Veja, Hamilton, um economista, um intelectual norte-americano, muito preocupado com o futuro dos Estados Unidos independente, e já conseguindo, naquele contexto, naquela época, perceber a importância da industrialização do país, Hamilton dizia que os Estados Unidos não podia e não conseguiria se industrializar se dependesse apenas de uma ação espontânea dos empresários norte-americanos. E ele listou ali as razões pelas quais isso não podia acontecer. Essas razões estão listadas aqui nesse slide que nós estamos vendo, no terceiro parágrafo. Eu abri aspas no quarto parágrafo para citar o próprio Hamilton. Ele escreve: é de esperar-se que a transição espontânea a novos ofícios em uma comunidade grandemente habituada aos seus ofícios tradicionais seja realizada com dificuldade proporcionalmente maior. Para produzirem-se o quanto antes as mudanças desejáveis pelo país, ou seja, a industrialização dos Estados Unidos, são necessárias, pois, o estímulo e o patrocínio do governo. Para poderem competir com sucesso, é evidente que a intervenção e ajuda do seu próprio governo é indispensável. Veja, basicamente, o que Alexander Hamilton estava falando lá no final do século XVIII sobre o futuro da economia dos Estados Unidos é o seguinte: nossas empresas ainda vivem num estágio de desenvolvimento infantil e elas não estão em capacidade de competir com as empresas de países industriais senis, como era o caso, por exemplo, da Inglaterra. Então era preciso, segundo Hamilton,
que o governo dos Estados Unidos amparasse, protegesse o seu setor manufatureiro e criasse mecanismos de estímulo a novos investimentos neste setor, para que o setor manufatureiro pudesse se desenvolver e, dentro de um breve espaço de tempo, que pudessem surgir as fábricas nos Estados Unidos. É isso que ele está dizendo, certo? As mudanças desejáveis às quais Hamilton se refere era o pleno desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos mediante o fomento à industrialização nacional. Porém, a indústria nacional somente poderia florescer com a ajuda do Estado. Aqui, aspas, é o próprio Alexander Hamilton falando sobre isso, certo? Então, ele diz: a superioridade já desfrutada por algumas nações que lograram aperfeiçoar algum setor da indústria constitui um obstáculo formidável para a introdução do mesmo setor, perdão, em países onde tais atividades não eram conhecidas antes. Na maioria dos casos, torna-se impossível manter uma competição equitativa, tanto em qualidade como em preço, entre as empresas recém-estabelecidas de um país e as já maduras de outro país. As disparidades de preço, qualidade ou ambos serão por si mesmo tão consideráveis que impedirão o bom êxito da competição, a menos que o governo ofereça a auxílio e proteção extraordinárias. Ok? Aqui embaixo eu estou citando um economista brasileiro, Paulo Gala, tá? E ele escrevendo, ele é um doutor em economia, esse economista, Paulo Gala, ele tem um site aí na internet, né? E ele lá escrevendo a respeito da industrialização dos países, né, desenvolvidos e falando sobre os Estados Unidos, ele disse: no século XIX, os Estados Unidos adotaram uma política de protecionismo econômico, buscando promover o crescimento industrial e proteger os produtores nacionais da concorrência estrangeira. Eu vou pular todo esse trecho, peço que depois vocês leiam com calma o slide, tá bom? Mas vou lá para a última frase. Comparando com outros países europeus, como a Alemanha e a Inglaterra, os Estados Unidos possuíam níveis de tarifas de importação significativa mais altos. Então, veja, o que está sendo dito aqui é que, depois da sua independência, os Estados Unidos, desde muito cedo, certo? Ou seja, logo depois da independência, eles já visualizavam, já anteviam a necessidade da economia norte-americana se industrializar. Porém, eles não concebiam essa industrialização como viável se a economia americana mantivesse suas fronteiras econômicas abertas. Ou seja, se as empresas americanas, ainda relativamente frágeis, tivessem que competir com as empresas britânicas, por exemplo, inglesas, já muito mais maduras. Então, o que eles fizeram? Eles protegeram a sua economia e, graças a isso, as empresas americanas vão prosperar e os americanos vão rapidamente, quero dizer, num espaço relativamente curto de tempo, alcançar também o estágio de desenvolvimento maduro que permita-as
se converterem de manufaturas em fábricas, certo? Bom, na Alemanha, no início do século XIX, observando o estágio de desenvolvimento econômico relativamente atrasado do país, líderes intelectuais e manufatureiros já levantaram suas vozes contra as ideias liberais propagadas pelos ingleses. Um dos mais brilhantes filósofos alemães do período, Johann Fichte, advogava entusiasmadamente o afastamento da Alemanha do mercado internacional, a fim de privilegiar a construção de um Estado comercial fechado. Veja, no início do século XIX, na Alemanha, intelectuais alemães também se deram conta de que o regime de comércio, ou melhor, o regime de livre comércio internacional não permitiria o pleno desenvolvimento das empresas alemãs. E eles exigiam também o protecionismo. É disso que está sendo falado aqui, tá bom? Eu não vou ficar lendo, gente, todos os slides, porque isso vai tornar aqui o nosso encontro muito cansativo. Mas eu quero que vocês saibam que, assim como nos Estados Unidos, na Alemanha também, lideranças intelectuais e econômicas vinculados a um setor manufatureiro que já se encontrava em franca expansão, vão se levantar contra o regime de livre comércio internacional, percebendo que esse regime não permitiria o pleno desenvolvimento econômico das empresas nacionais, locais. E vão erguer suas vozes exigindo a proteção comercial contra países mais avançados, de tal modo que a economia local pudesse primeiro florescer para depois disputar mercados. Ok? Eu peço depois que vocês deem uma lida no slide, tá? Que vai estar disponibilizado nos materiais complementares lá do Life, porque a composição dos slides foi feita com a finalidade de oferecer subsídios, né, suficientes, informações, para que vocês possam compreender aqui o processo que nós estamos estudando. Ok? Então, eu vou para o próximo slide aqui, ó. Aqui também eu falo ainda sobre o caso da Alemanha, tá? Ainda citando o filósofo alemão Johannes Fichte, tá bom? Então, depois vocês leiam com cuidado. O próximo slide ainda é sobre a Alemanha, tá? Aqui eu menciono um discípulo de Fichte, né, que era um outro alemão, dessa vez era um empresário, que também acabou se convertendo em economista, né? Era um intelectual, vinculado ao setor manufatureiro, né? E este discípulo de Fichte, cujo nome era Georg Friedrich List, este pensador, este intelectual, ele vai escrever também uma obra em que ele vai demolir, literalmente, ele vai demolir todos os pressupostos teóricos do liberalismo econômico, tal como este havia sido formulado pelos pensadores ingleses, certo? Eu falo disso aqui e vou citar este intelectual nos slides, tá bom?
Então, eu menciono aqui o caso também da Alemanha, e por fim eu falo brevemente aqui sobre o modelo do Japão, certo? Eu explico que o Japão, do ponto de vista da teoria econômica, o Japão não fez grandes acréscimos, não trouxe grandes novidades para o desenvolvimento econômico. Os japoneses se alimentaram muito dos ensinamentos dos nacionalistas norte-americanos e alemães, certo? E, inspirado nesses ensinamentos, eles introduziram também políticas nacionalistas no Japão, de modo a impedir que o Japão se convertesse, a partir de um determinado momento da sua história, numa simples colônia ocidental, certo? Eu falo disso aqui e trago aqui algumas informações também para vocês sobre o caso japonês. O que eu quero e o que eu pretendi, gente, com esses slides que acabei de mostrar, foi dizer que, apesar da industrialização ter se iniciado na Inglaterra, ela se propagou a partir do século XIX para outros países, tá bom? Isso que é o importante. E agora nós chegamos nesse slide aqui, olha, para dizer o seguinte: o desenvolvimento do capitalismo industrial desencadeia 3 consequências imediatas. Quais são elas? Primeiro, o aumento expressivo da produtividade do trabalho. De onde vem o aumento da produtividade do trabalho? Vem exatamente da introdução de máquinas, certo? As máquinas, elas permitem que haja um aumento na produtividade do trabalho dos trabalhadores, certo? E o que isso significa? Que cada trabalhador, tomado isoladamente, se torna capaz de transformar uma quantidade infinitamente maior de matéria-prima com a utilização das máquinas, tá? Outra consequência do capitalismo industrial: o consumo de um volume muito maior de matérias-primas, certo? Então, lá onde a indústria se desenvolve, passa a haver um consumo muito maior de matérias-primas do que aquele que existia no período manufatureiro, certo? E, além disso, né, uma outra consequência é a exigência de mercados consumidores em constante expansão. Veja, se o surgimento das fábricas, com a utilização de máquinas, aumenta a produtividade do trabalho, em consequência disso, aumenta a produção, é preciso que haja cada vez mais consumidores para consumir uma produção que é cada vez maior, certo? Então, essas 3 consequências, elas são incontornáveis quando um país entra na era do capitalismo industrial, certo? No caso da Inglaterra, o capitalismo industrial ele foi precedido pela expansão territorial e colonial dos séculos XVI a XVIII, certo? A Inglaterra já havia se transformado antes da transformação da sua economia numa economia industrial. A Inglaterra já era um país colonialista e já era detentor de grandes extensões de terra no mundo, certo? Desse modo, a industrialização da economia inglesa encontrou um campo aberto para prosperar. Ela possuía vastos mercados ultramarinos que estavam à disposição de sua burguesia nacional.
Mesmo assim, e devido à necessidade de mercados consumidores em constante expansão, os ingleses se converteram em grandes entusiastas da extinção dos monopólios comerciais que eram tão característicos do primeiro estágio do desenvolvimento do capitalismo, ou seja, a era mercantilista. Certo? Então, um dos marcos da era mercantilista, nós já falamos sobre isso em sala de aula, era o monopólio comercial dos impérios coloniais. E desde que os ingleses se converteram numa economia industrial, eles passaram a criticar e a se opor aos monopólios comerciais. Por quê? Porque os ingleses precisavam de mercados, e de mercados abertos, onde eles pudessem entrar com facilidade e vender partes crescentes daquilo que produziam, certo? A França, enquanto potência colonizadora dos séculos XVI a XVIII, usufruiu privilégios semelhantes aos ingleses. Então, a situação da França não era muito diferente da situação da Inglaterra, não. Tá? Apenas o desenvolvimento industrial da França foi mais lento do que o inglês. Mas a França também dispunha de condições muito favoráveis em razão de já ter conquistado um império colonial antes de desenvolver o capitalismo industrial. Porém, preste atenção aqui, porque isso talvez é a parte mais importante desse slide. Porém, os países que consolidaram a industrialização de suas economias apenas na segunda metade do século XIX, Estados Unidos, Alemanha e Japão, sem o passado colonialista da Inglaterra e da França, enfrentaram um enorme desafio. Porque nenhum desses três países tinha um passado colonialista. Os Estados Unidos foram colônia, certo? Não eram países que colonizavam. Eles mesmos foram colônia. E Alemanha e Japão não tiveram um passado colonialista semelhante ao da Inglaterra e ao da França, certo? Nesse caso, a pergunta que surge é como esses países vão enfrentar essa necessidade aqui que nós vimos no slide anterior. Principalmente a última, exigência de mercados consumidores em constante expansão. Certo? Então eu coloquei lá em vermelho. Como alargar as fontes fornecedoras de matérias-primas? Onde encontrar mercados consumidores para vender as mercadorias que saíam em profusão de suas fábricas? Esses desafios aqui estavam muito presentes, principalmente no horizonte da Alemanha e do Japão. Os Estados Unidos possuem características distintas, porque os Estados Unidos são um país de dimensões continentais. E os Estados Unidos, eles podiam se dar o luxo de abastecerem a sua própria indústria, em larga medida. Em larga medida. Então, essas pressões decorrentes da industrialização da economia vão se fazer sentir nos Estados Unidos, porém, de maneira muito mais intensa na Alemanha e no Japão. Certo? Como é que eles vão resolver isso? Bom, aqui eu cito um historiador, o historiador Ciro Rezende, que escreve para nós o seguinte: o capitalismo esgotara sua capacidade de manter o desenvolvimento econômico baseado unicamente nos mercados internos nacionais. Por quê? Por causa da industrialização. Na década de 1870, as taxas de juros europeias não superavam os 3%. Isso aqui significa, se a taxa de juros
era de apenas 3%, significa que a remuneração do investimento era muito baixa. Isso significa que os mercados nacionais dos países industrializados não ofereciam oportunidades de ganhos especialmente lucrativos. A solução natural, diz o autor, estou lendo o texto, a solução natural para o sistema econômico capitalista, aparentemente bloqueado, foi a transformação das áreas externas em áreas periféricas da economia mundo, através do processo denominado imperialismo. Essas novas áreas periféricas deveriam se transformar em fornecedores de matérias-primas e mão de obra não especializada e em importadora de produtos industrializados, de capitais e de excedentes populacionais para os países industriais. Dessa forma, era fundamental para os países industrializados assegurarem-se de grandes porções dessa nova periferia. Isso explica a rapidez como essas áreas foram ocupadas, com o caráter sempre belicoso que acompanhou a ocupação. Na virada do século XIX para o século XX, não existia região nenhuma no globo que não estivesse já submetida, em maior ou menor grau, a uma relação de trocas desiguais com os países industrializados. Vale lembrar, escrevo eu, vale lembrar que, entre os anos de 1873 e 1895, o capitalismo internacional já vivenciara uma grave crise de superprodução, acusando a saturação dos mercados mundiais. Bom, gente, eu vou dar uma simplificada aqui no que está sendo dito aqui. Vou simplificar para que a gente não tenha nenhuma dificuldade de entender o que tá, sendo dito aqui. Enquanto só existiu a Inglaterra enquanto país industrial no mundo, as coisas eram relativamente tranquilas. Os ingleses não tinham grandes competidores e eram os únicos vendedores de produtos industrializados no planeta. Depois, a França começou também o seu caminho em direção à industrialização. Depois, os Estados Unidos começaram a se industrializar. O mesmo aconteceu com a Alemanha e também o Japão. Ora, o que está sendo dito aqui, né? Lembro ainda que houve outros países europeus ocidentais, como a Bélgica, a Itália, né? Que também conheceram um avanço na industrialização das suas economias. Ora, o que isso provocou? Isso provocou, como nós vimos nos slides anteriores, especialmente aqui, ó, um aumento expressivo da produtividade do trabalho, não mais em apenas um país, mas em vários. Isso provocou um aumento do consumo de matéria-prima, não mais apenas pela Inglaterra, mas também por todos esses outros países. Isso provocou também uma busca, não mais apenas pelos ingleses, mas por todos esses países, de mercados externos, onde eles pudessem vender parte daquilo que eles produziam nas suas fábricas. Porque a produção se tornou industrial, ela era muito volumosa, como está dito aqui no slide. Acontece que os ingleses e os franceses já controlavam uma parte expressiva do mercado mundial. Consequentemente, não havia mercados abertos, não havia territórios a serem conquistados por japoneses, alemães e norte-americanos.
Como resolver o problema? Responde aqui o historiador Ciro Rezende, através do imperialismo. O imperialismo é uma política de avanço das potências industriais sobre áreas ainda não industrializadas. Isso num contexto já de crise. Porque, como está mencionado aqui no slide, a partir de 1873, já havia uma crise de superprodução, ou seja, uma produção grande demais de produtos industriais para ser absorvida pelo mercado mundial. Foi esse problema, foi essa dificuldade que levou as potências a, a um movimento de expansão agressiva em relação ao exterior. Certo? Aqui embaixo eu escrevi: o desenvolvimento do capitalismo industrial no século XIX não criou, mas intensificou o imperialismo, ou seja, tornou mais impetuosa por parte das economias industriais a busca por domínio, controle e subordinação de territórios estrangeiros aos seus interesses econômicos. Bom, aqui eu apresento alguns dados para vocês, para ilustrar tudo isso que foi dito atrás, né? Nesse primeiro quadro aqui existem dados a respeito do PNB per capita de vários países. O que mostra aqui é que entre 1830 e 1890 houve uma expansão expressiva da produção. PNB significa produção, Produto Nacional Bruto, ok? Isso tem a ver com produção. Então, o que está sendo mostrado nesse primeiro quadrinho aqui do lado esquerdo é um aumento brutal da produção de mercadorias nos países industriais. Alguns mais avançados, outros menos, mas todos eram economias industriais já, ok? No segundo quadro que tem aqui, ó, eu estou mostrando aqui as parcelas da produção industrial no mundo. E esse quadro ele é bem expressivo porque ele mostra que lá em 1880, se eu não me engano, está muito isso, 1800, entre 1880 e 1913, veja, os Estados Unidos passaram já a ser, nesse período, até 1913, repito, os Estados Unidos já haviam se tornado a maior economia do mundo. Eram detentores de 32% da produção industrial do mundo. Percebam que a Alemanha já havia alcançado a posição de segunda maior economia do mundo em 1913. E a Inglaterra havia descido para a terceira posição. Pois é, a Inglaterra, que era a pioneira no desenvolvimento industrial, cerca de um século e meio, mais ou menos, depois da Revolução Industrial, a Inglaterra já estava em terceiro lugar entre as maiores potências industriais do planeta. Estados Unidos e Alemanha já tinham ultrapassado os ingleses. Bom, aqui a gente percebe, ó, nesse quadro, do lado esquerdo, a gente está vendo aqui queda dos preços no atacado entre 1873 e 1896. Ali há uma queda dos preços. O que significa essa queda de preço, gente? Basicamente, vocês já devem ter estudado em economia, né, que os preços em economia, eles caem, eles baixam quando existe uma oferta grande demais. Não é assim? Isso é elementar, é um conhecimento elementar de economia. Se está havendo queda de preço, é porque tem uma oferta de produtos muito grande.
Não tem comprador para tudo. Então, quem produziu quer vender. E se ele não encontra comprador, ele começa a baixar o preço, baixar o preço, baixar o preço. Então, queda de preço significa superprodução, certo? E do outro lado ali tem alguns casos específicos. Ó. O preço do ferro fundido caiu 60% entre 72 e 86. Né? O desemprego na Grã-Bretanha, na Inglaterra, saltou de 1% em 1872 para 11% em 1879, certo? Isso indica o quê? Isso indica que por muitas empresas que não conseguiam vender com facilidade aquilo que eles haviam produzido, estavam tendo que baixar os preços. Como os preços baixavam, os lucros caíam. Como os lucros caíam, os empresários demitiam, certo? Então o emprego disparou. Houve 7.490 falências na Inglaterra em 1873 e 13.130 em 1879. Ou seja, o número de falências também disparou na Inglaterra. Estamos falando aqui do país pioneiro na industrialização econômica. Aqui eu apresento um outro dado. Esse dado aqui diz respeito ao avanço dos países sobre terras estrangeiras, sobre territórios estrangeiros. Bom, é exatamente disso aqui, gente, que trata o imperialismo, tá? Eu peço que depois vocês dêem uma olhada com carinho nesse slide, tá bom? Aqui ainda é mais uma ilustração do domínio, do controle, né, dos países capitalistas industriais, aqui no caso específico sobre a África, tá bom? Aqui nesse slide, para mim, o slide ele aparece pequeno, então eu não consigo nem visualizar com muita nitidez o nome dos países que estão lá naquele quadradinho embaixo, para designar a quem pertencia cada uma dessas regiões aqui na África. Mas eu peço a vocês também que, portanto, revejam o slide depois que vocês tiverem acesso a ele lá nos materiais complementares do ULife, ok? Bom, o imperialismo do final do século XIX foi um movimento de expansão econômica, territorial, política dos países capitalistas industriais mais desenvolvidos do mundo. Como expressou o presidente norte-americano Henry Cabot Lodge em 1895, as grandes nações estão rapidamente absorvendo todos os lugares não aproveitados da Terra. Como uma das grandes nações do mundo, os Estados Unidos não devem ficar fora dessa tendência. Vejam que mesmo os Estados Unidos, que como eu já disse aqui, e vocês sabem, é um país de dimensões continental, mesmo os Estados Unidos participaram dessa onda imperialista, dessa onda de expansão, dessa onda de domínio e de controle de regiões externas ao próprio país. Agora vejam, gente, a linguagem utilizada pelo presidente dos Estados Unidos. As grandes nações, isso aqui significa os países industriais. As grandes nações, ou seja, os países industriais, e olha aqui o que ele fala, estão rapidamente absorvendo o quê? Todos os lugares não aproveitados da terra. O que significa todos os lugares não aproveitados da terra, gente? Significa países economicamente frágeis. Países que ainda não desenvolveram um capitalismo suficientemente forte
significa isso. Então ele chama de lugares não aproveitados da terra. Veja só a linguagem deste homem. Ele podia ter dito aqui, as potências, reconstruindo essa frase aqui, ele podia ter dito, as potências industriais do mundo de hoje, lá no mundo da época dele, né? Do mundo de hoje, partiram para o domínio, a conquista e o controle de todos os países economicamente frágeis no mundo. É isso que ele está dizendo. Certo? Ainda na mesma época, e diante das enormes tensões sociais que se espalhavam pelo Reino Unido, acabamos de mostrar a explosão do desemprego na Inglaterra. Hein? Então, aqui está dizendo, ainda na mesma época, e diante das enormes tensões sociais que se espalhavam pelo Reino Unido, o empresário britânico Cecil Rhodes, líder de uma companhia comercial colonizadora britânica na África do Sul, declarou: a ideia que mais me acode ao espírito é a solução do problema social, a saber, nós, os colonizadores, veja, ele já se inclui entre os colonizadores. É porque ele era líder, como eu disse aqui no enunciado, ele era líder de uma empresa britânica colonizadora na África do Sul. Então ele diz: nós, os colonizadores, devemos, para salvar os 40 milhões de habitantes do Reino Unido de uma mortífera guerra civil, conquistar novas terras, a fim de aí instalarmos o excedente da nossa população, ou seja, os desempregados ingleses. E aí encontrarmos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e das nossas minas. O império, como sempre tenho dito, é uma questão de estômago. Veja só, gente, se quereis evitar a guerra civil, é necessário que vos torneis imperialistas. Olha, eu acho que quando a gente lê historiadores que estão escrevendo sobre uma época passada, ou quando vocês ouvem um professor explicando um determinado contexto histórico para vocês, há sempre a possibilidade de dúvidas, né? Sobre a palavra do historiador, sobre a palavra do professor. Mas nós estamos ouvindo aqui a palavra de um protagonista do período. Cecil Rhodes se autodefinia como imperialista e diz que o objetivo do imperialismo era dar condições para que o capitalismo industrial se desenvolvesse da maneira mais próspera possível. Mesmo que isso implicasse a colonização, a dominação e a subordinação de povos e de regiões estrangeiras, externas ao Reino Unido. Bom, aqui nesse slide, gente, eu me inspirei aqui, né? Eu me baseei na obra do historiador Ciro Rezende, o título da obra está aí, porque o Ciro Rezende faz uma breve divisão, uma breve definição de dois tipos de imperialismo que a gente precisa levar em consideração: o imperialismo informal e o imperialismo formal. O imperialismo informal é aquele em que os, os países dominados, eles podem ter um governo local, eles podem ter um governo independente.
Então, ele cita aqui que o exemplo típico disso foram os países latino-americanos, certo? Acabou o período colonial na América Latina, já no início do século XIX. Mas o imperialismo formal continuava em vigor na América Latina no final do século XIX e no início do século XX. O imperialismo formal é aquele em que os países dominados passam a ser governados pela potência dominadora, certo? Então, são aqueles países que são verdadeiramente reduzidos à condição de colônias, tá bom? Então, para isso aqui, ele vai citar os casos de países da Ásia e principalmente da África, ok? Dei uma olhadinha também nesse slide com calma para definir e diferenciar o que é o imperialismo formal do imperialismo informal. Estou com medo do horário, porque só me falta 5 minutos aqui. Não sei se vai cair o sistema do Teams, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. A expansão econômica e territorial das economias industrializadas garantiram-lhes os meios para uma prosperidade ainda maior, enquanto, ao mesmo tempo, dava contornos definitivos a um padrão de desenvolvimento econômico internacional absurdamente assimétrico. O imperialismo vai fortalecer a dicotomia do mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E o instrumento usado pelos países imperialistas para estruturar o mundo dessa forma, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é o que nós conhecemos com o nome de divisão capitalista internacional do trabalho, ou divisão internacional capitalista do trabalho, certo? Agora, vejam, vamos pular lá para o final do slide. Lá está escrito: apesar de tudo isso que foi feito, apesar do imperialismo, a expansão das potências industriais no final do século XIX não abrandou a competição internacional, tão característica do capitalismo. Pelo contrário, ela trasladou a competição para o plano internacional, certo? Então, este avanço dos países industriais sobre os territórios do mundo todo, no lugar de apaziguar a competição entre os países capitalistas industriais, agravou essa competição, certo? Importante também é observar que a expansão das economias industriais e seu domínio sobre territórios e mercados estrangeiros não se realizava de modo pacífico. Os séculos XVI e XVIII já haviam registrado verdadeiros holocaustos praticados contra os povos das Américas pelos impérios europeus. O imperialismo do final do século XIX e início do século XX não foi diferente. Só que agora o terror estava principalmente sobre a África. Tá? Lá embaixo, uma observação adicional sobre a expansão internacional das economias industriais nas últimas décadas do século XIX se faz necessária. Esse processo assumiu características violentas não apenas em relação aos países de economias pré-industriais, mas também entre as potências industriais. Ou seja, gente, simplificando, o imperialismo
ele, na verdade, ele agrava, acirra, torna mais intensa a luta econômica no mundo. E essa grande luta econômica tem como seus principais protagonistas os países capitalistas industriais mais desenvolvidos. Aqui, nesse slide, eu mostro o crescimento da produção de ferro e aço das potências. Evidentemente que a produção de ferro e aço ela é uma produção, neste momento, vocacionada principalmente para a indústria bélica. E aquilo que era uma competição, uma guerra econômica entre as grandes potências industriais do final do século XIX, vai se converter em conflitos bélicos. E daí, desses conflitos, será desencadeada a Primeira Guerra Mundial. Gente, o tempo deu, eu estou com medo do Teams cair e eu vou parar a gravação aqui, tá? Eu vou depois disponibilizá-la para vocês. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse encontro de hoje, este conteúdo de hoje, ou os outros conteúdos que já têm sido ministrados por nós, eu estou à disposição de vocês em sala de aula. Combinado? Então é isso. Eu agradeço muito e desejo a todos uma ótima semana. Obrigado, gente.